O trem cortava a serra lentamente, como se tivesse consciência do peso da própria história. Os vagões rangiam de vez em quando, e o som metálico parecia se misturar ao canto dos pássaros que ousavam sobrevoar o vale. A paisagem mudava aos poucos. O verde das montanhas se tornava mais denso, salpicado de casinhas coloniais, telhados de barro e igrejinhas antigas que pareciam brotar da terra com suas cruzes de ferro apontando para o céu. Helena observava tudo pela janela. Aos 52 anos, tinha um olhar que misturava ternura e resistência. Solteira há muitos anos, aprenderá a se bastar. Mas, no fundo, havia uma nostalgia silenciosa em seus olhos, como se uma parte dela ainda esperasse algo que não sabia nomear. Psicóloga, acostumada a mergulhar nos abismos dos outros, naquela viagem ela queria finalmente mergulhar no seu próprio. Próxima parada, São Gregório das Pedras, anunciou o alto-falante. Helena ajeitou a echarpe azul no pescoço. Gostava daquela cor porque, dizia ela, abria caminhos. Guardou o caderno de anotações na bolsa de couro gasta e se levantou, sentindo o balanço do trem. A estação era pequena, de madeira antiga, com bancos pintados de verde e uma sensação de que o tempo havia parado ali. Do lado de fora, o ar tinha cheiro de terra molhada e café fresco. Foi quando ela ouviu. Encostado em um poste, com os braços cruzados, estava Arthur. 55 anos, cabelos grisalhos bem aparados, barba curta. Tinha uma presença calma, quase sólida, como se pertencesse ao lugar mais do que qualquer outra coisa. Helena o reconheceu imediatamente, embora nunca o tivesse visto pessoalmente. Tinham trocado poucas mensagens. Amigos em comum os apresentaram, dizendo que ambos se interessavam por espiritualidade, símbolos e antigas tradições brasileiras. Arthur, professor de história aposentado, morava em São Gregório havia 3 anos. Viera depois de uma crise conjugal. Embora ainda mantivesse o namoro com Clara, uma restauradora de arte sacra que vivia em Belo Horizonte. Um namoro de idas e vindas, ele dizia. Helena? Perguntou a Arthur, caminhando em direção a ela. Arthur. Ela sorriu, surpresa com a familiaridade que sentiu ao ouvi-lo. O aperto de mãos durou um instante a mais do que o necessário. Ambos perceberam, mas fingiram não notar. A pousada ficava a 2 quadras da praça principal. Uma construção antiga reformada, com varanda florida e paredes de pedra. Helena se instalou em um quarto de frente para a montanha, e enquanto desfazia a mala, ouviu badalos da igreja matriz. O som ecoava pelas ruas como se fosse parte da respiração da cidade. Naquele fim de tarde, Arthur a convidou para caminhar. Mostrou-lhe as ruas de paralelepípedo, as casas coloniais com janelas coloridas, os ateliês escondidos. Essa cidade tem uma energia diferente, comentou Helena, sentindo um arrepio ao passar diante de uma fonte antiga, onde estava esculpido um rosto de pedra com olhos fundos. Arthur sorriu de lado. Dizem que São Gregório foi construída sobre um antigo território indígena, usado para rituais. Algumas pessoas juram que ainda se escuta cantos ao anoitecer. Helena ficou em silêncio, ouvindo o eco distante de tambores que talvez fosse apenas sua imaginação. À noite, foram até a praça, onde acontecia uma pequena feira de artesanato e comida típica. Barracas iluminadas por lampiões criavam um cenário acolhedor. Helena experimentou um licor de jabuticaba, enquanto Arthur falava sobre as festas de junho, as lendas locais e a história de um antigo casarão abandonado na subida da serra. O casarão da família Dávila, ele disse em tom mais baixo. Dizem que ninguém consegue passar uma noite inteira lá. Você acredita? Helena perguntou, intrigada. Arthur respirou fundo. Eu não sei, mas já vi coisas suficientes para não duvidar. O olhar dele se demorou no dela, como se houvesse algo que não ousava dizer. Na volta, quando se despediram na porta da pousada, Helena sentiu de novo a estranha familiaridade. Como se já conhecesse Arthur de outras vidas, ou de sonhos que nunca lembrava ao acordar. Naquela noite, adormeceu com o som distante dos sinos da igreja. E sonhou. Sonhou com o casarão abandonado. As janelas estavam abertas, cortinas rasgadas balançavam como fantasmas. No salão principal, havia um espelho enorme, manchado pelo tempo. Ela se aproximava, mas,
em vez de seu reflexo, via duas silhuetas, a sua e a de Arthur, lado a lado, como se estivessem presos ali dentro. Acordou com o coração acelerado, o quarto mergulhado na penumbra azul da madrugada. E, por um instante, teve a sensação nítida de que alguém a observava da janela. Mas quando acendeu o abajur, não havia ninguém. O sol nasceu preguiçoso sobre São Gregório das Pedras. A neblina da serra se espalhava como um véu branco, deixando as copas das árvores suspensas no ar, como se flutuassem entre mundos. Helena acordou cedo, ainda com a lembrança viva do sonho. O espelho, o casarão, e aquela sensação de estar sendo observada. Sentou-se na cama, respirando fundo. Como psicóloga, sabia diferenciar entre sonho simbólico e simples devaneio da mente. Mas algo naquele sonho parecia diferente, quase um recado. Enquanto tomava o café na varanda da pousada, viu Arthur vindo pela rua, de paralelepípedo. Ele carregava uma sacola de couro e trazia no rosto um sorriso sereno. Cumprimentou-a com um aceno, e ela sentiu o coração acelerar como se fosse uma adolescente. Dormiu bem? Ele perguntou, sentando-se diante dela. Helena hesitou. Tive um sonho estranho. Arthur arqueou a sobrancelha. Estranho como? Ela descreveu o casarão, o espelho e as silhuetas presas nele. Enquanto falava, reparou que o olhar dele se tornava mais sério, quase sombrio. Esse espelho existe, disse por fim. Está no salão principal do casarão d'Ávila. É a peça mais comentada da cidade. Alguns acreditam que foi trazido da Europa no século XIX, outros dizem que foi moldado aqui, em rituais que misturavam fé católica e práticas indígenas. Helena sentiu um frio na espinha. Você já ouviu? Já. Arthur respirou fundo. Mas não gosto de falar sobre isso. O silêncio se instalou entre eles, pesado, até ser quebrado pelo som de um sino distante. Helena não insistiu. Sabia respeitar os silêncios. Mais tarde, caminharam juntos até a estrada que levava à serra. O dia clareara, e o céu parecia um tecido azul estendido sobre as montanhas. Helena adorava o jeito como Arthur explicava a história do lugar, mesclando fatos e lendas, sempre com um brilho nos olhos. Você veio sozinho para São Gregório? Ela perguntou, com curiosidade. Arthur demorou a responder. Depois que me aposentei, precisei de ar. O namoro com Clara continuava, mas à distância. Ela nunca quis se mudar. Eu precisava desse silêncio. Sorriu, sem alegria. Talvez tenha sido covardia. Helena o observou. Havia algo vulnerável nele, escondido sob a calma que mostrava ao mundo. Não é covardia buscar o próprio caminho, ela disse suavemente. Ele a olhou por um instante longo demais. Helena desviou os olhos para o chão de pedras, sentindo o calor subir ao rosto. Ao fim da tarde, decidiram visitar a igreja matriz. A construção imponente de pedras claras guardava altares dourados e pinturas antigas já desgastadas pelo tempo. Helena se deteve diante de uma imagem de Nossa Senhora das Pedras, padroeira da cidade. Dizem que essa santa protege contra tormentas da alma, explicou Arthur. Não contra as do céu, mas as que a gente carrega aqui dentro. Helena passou a mão devagar sobre o banco de madeira gasto. Acho que todos nós precisamos dessa proteção. Quando saíram, o sol já se punha, tingindo o céu de laranja e púrpura. No caminho de volta, Helena sentiu um arrepio. Do alto da rua, olhou para a serra e viu, por um instante, uma sombra próxima ao casarão abandonado. Parecia alguém parado junto à janela, observando. Mas quando piscou, a sombra já não estava lá. Naquela noite, Arthur foi até a pousada. Trouxe 2 livros antigos, de capa dura, para mostrar a Helena. Eram relatos históricos sobre São Gregório, misturados a histórias orais de moradores antigos. Achei que você ia gostar, disse ele, colocando os volumes sobre a mesa de madeira do salão. Helena sorriu, encantada. Passou os dedos sobre as páginas amareladas, sentindo o cheiro de tempo. Isso é um tesouro. Enquanto conversavam, a chuva começou a cair lá fora, fina no início, depois mais forte. O som das gotas contra o telhado criava um ritmo constante, quase hipnótico. A luz da lamparina tremeluzia, lançando sombras que dançavam nas paredes. Arthur. Helena começou.
hesitando. Você já sonhou com aquele casarão? Ele ficou em silêncio, os olhos fixos nela. Então respondeu. Sonhei. Mais de uma vez. Helena sentiu o coração acelerar. E o que você via? O espelho, ele disse, com a voz baixa. Sempre o espelho. O silêncio voltou a envolvê-los. Só que, desta vez, não era desconfortável. Era um silêncio carregado, como se ambos estivessem prestes a atravessar uma porta invisível. Helena fechou o livro devagar, mantendo os olhos nos dele. Talvez o espelho não mostre o passado, nem o futuro. Talvez mostre o que tentamos esconder. Arthur a olhou de um jeito intenso, e por um instante, Helena teve a sensação de que ele ia tocar sua mão. Mas a porta da pousada se abriu com o vento, trazendo um estalo que os fez se sobressaltar. Era apenas o dono da pousada, fechando as janelas por causa da tempestade. Helena sorriu sem graça, e Arthur também. Mas ambos sabiam. Havia algo crescendo entre eles, silencioso, inevitável, como a chuva que continuava a cair lá fora. A manhã seguinte nasceu clara, como se a tempestade da noite anterior tivesse lavado não só as ruas de São Gregório, mas também o coração de Helena. Ela caminhava devagar até a praça, saboreando o cheiro de terra molhada misturado ao aroma de café que escapava das casas. Encontrou Arthur sentado em um dos bancos de pedra, lendo um jornal dobrado. Ele ergueu os olhos e sorriu de um jeito que aqueceu o peito dela. Bom dia. Dormiu bem depois da tempestade? Perguntou. Dormi, mas sonhei de novo. O sorriso de Arthur desapareceu, substituído por um interesse cauteloso. O espelho. Helena assentiu. Só que desta vez não estávamos sozinhos. Alguém estava atrás de nós. Uma mulher. Arthur desviou o olhar para a torre da igreja, pensativo. Talvez não devêssemos nos prender a esses sonhos. Helena o encarou. Você realmente acredita nisso? Depois de tudo o que já viu nesse casarão? Ele abriu a boca para responder, mas se calou. Havia algo que não queria dizer. Não ainda. Naquele dia, decidiram caminhar até um mirante na serra. O caminho era estreito, ladeado por pedras cobertas de musgo e árvores que formavam um túnel verde sobre eles. O ar era fresco, úmido, e o silêncio só era quebrado pelo canto dos pássaros. Enquanto subiam, Helena se deu conta de como era fácil estar ao lado de Arthur. Havia nele uma presença firme, mas sem arrogância, um cuidado discreto. Por vezes, sentia a mão dele no seu braço para ajudá-la a vencer um degrau mais íngreme. Esses gestos simples a tocavam mais do que gostaria de admitir. Clara já veio aqui com você? Perguntou de repente, sem pensar muito. Arthur respirou fundo antes de responder. Não. Clara nunca gostou desse tipo de lugar. Para ela, São Gregório é pesada demais, cheia de histórias que preferia ignorar. Helena assentiu, compreendendo. Mas uma pequena chama se acendeu dentro dela. A sensação de que aquele espaço, aquelas experiências, pertenciam só aos dois. Do alto do mirante, a vista era arrebatadora. O vale se abria em ondas verdes, e ao fundo se via o casarão d'Ávila, imponente e silencioso, como se fosse parte da própria montanha. Helena estremeceu. Parece que ele está nos esperando. Arthur ficou em silêncio por alguns instantes, depois falou. Uma vez, entrei lá com um grupo de estudantes. Queriam conhecer a arquitetura colonial. Quando passamos pelo salão do espelho, um dos meninos jurou ter visto o reflexo se mover sozinho. Ele fez uma pausa. Depois disso, nunca mais voltou à cidade. Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. E você? O que viu? Ele demorou a responder. Vi a mim mesmo, mas diferente. Mais velho. Mais cansado. Como se fosse um aviso. Os olhos dele encontraram os dela, e Helena sentiu a força daquela confissão. Quis segurar a mão dele, mas ficou imóvel, presa à intensidade do momento. Na descida, já perto do fim da trilha, ouviram um som estranho. Não era o canto de pássaro, nem o barulho do vento. Parecia um murmúrio, uma voz distante, quase como um canto arrastado. Helena parou, o coração acelerado. Você ouviu isso? Arthur também estava imóvel, os olhos fixos nas árvores. Sim, o som cessou tão de repente quanto começara. Ficaram alguns segundos em silêncio,
até que ele fez sinal para continuarem andando. Quando chegaram de volta à cidade, o sol já se punha, tingindo as paredes coloniais de dourado. Mas o silêncio entre eles não era mais tranquilo. Carregava perguntas sem respostas, desejos não ditos, e a sensação de que algo invisível os acompanhava. À noite, na varanda da pousada, Helena escreveu em seu caderno: "Não sei se é coincidência, destino ou loucura, mas sinto que eu e Arthur fomos puxados para este lugar por algo maior. O espelho, o casarão, os sonhos. E agora as vozes. Talvez estejamos sendo chamados. Talvez seja perigoso. Mas, no fundo, não tenho medo. O que me assusta é o que sinto quando ele me olha." Enquanto escrevia, ouviu passos no corredor. A porta do quarto vizinho se abriu e fechou. Reconheceu o som da voz de Arthur, despedindo-se do dono da pousada. Por um instante, teve vontade de bater à porta dele, de dizer tudo o que sentia. Mas ficou imóvel, olhando para a lua que iluminava a serra. E, refletida no vidro da janela, jurou ver uma sombra passar atrás dela. A manhã começou estranhamente silenciosa em São Gregório. Nem os pássaros, que sempre saudavam o nascer do sol, se faziam ouvir. Helena acordou com uma sensação de vazio no peito, como se tivesse esquecido algo importante. Na varanda da pousada, encontrou Arthur já à espera, uma xícara de café entre as mãos. O rosto dele estava sério, os olhos voltados para a serra. "Você também sonhou?" Helena perguntou, sem rodeios. Ele virou-se lentamente, e o silêncio na resposta foi mais eloquente que qualquer palavra. "O que viu?" Ela insistiu. "O casarão", disse, por fim. Mas desta vez não havia espelho. Havia uma porta. E a porta estava aberta. Helena estremeceu. "Eu vi o mesmo." Por alguns instantes, ficaram apenas se olhando, partilhando o peso daquele presságio. Ao longo do dia, tentaram se distrair. Visitaram o mercado municipal, provaram queijos e doces, conversaram com artesãos. Riram juntos, mas a sombra do sonho pairava sobre cada gesto. À tarde, Helena sugeriu um passeio até a fonte antiga, a mesma onde, dias antes, ela havia sentido um arrepio estranho. O rosto de pedra com olhos fundos parecia observá-los em silêncio. "Repare", disse Arthur, tocando as bordas gastas da escultura. "Alguns dizem que essa fonte marca o caminho até o casarão. Uma espécie de guardião." Helena aproximou-se, passando os dedos pela superfície úmida. Guardião? Ou convite? No mesmo instante, um jato de água brotou com mais força, respingando nos dois. Riram, tentando disfarçar o susto, mas Helena sentiu a pele arrepiar-se por inteiro. No cair da tarde, caminharam sem rumo até uma rua estreita, quase escondida. No final dela, surgia uma vista direta para o casarão d'Ávila. As janelas escuras refletiam o último brilho do sol como olhos atentos. Helena parou, incapaz de dar mais um passo. "Ele está nos chamando, Arthur." Ele engoliu, em seco. "Eu sei." O silêncio que se seguiu foi denso. A proximidade entre eles se tornará inevitável. Helena respirou fundo, virando-se para ele. "Você sente, como se fosse inevitável que estivéssemos aqui, juntos?" Arthur não respondeu de imediato. Apenas estendeu a mão e, hesitante, tocou a dela. O gesto foi simples, mas carregado de significados. Helena não afastou a mão. Pelo contrário, entrelaçou seus dedos aos dele. "Sinto como se fosse um reencontro", ele murmurou. Helena fechou os olhos, permitindo-se aquele instante. Reencontro? Sim. Ficaram assim, de mãos dadas, até o sino da matriz soar, quebrando o encanto. Soltaram-se devagar, sem arrependimento, mas com a consciência de que algo havia mudado. À noite, reuniram-se na sala de leitura da pousada, rodeados por mapas antigos e livros empoeirados que Arthur trouxera. Helena passava as páginas devagar, quando encontrou uma passagem que a fez parar. O casarão d'Ávila, erguido sobre terras sagradas, guarda em seu coração um espelho que não reflete apenas a forma, mas a essência. Disse que os que nele se veem não podem escapar do destino que lhes é mostrado. Ela leu em voz alta, sentindo o peso de cada palavra. O destino que lhes é mostrado. Arthur fechou o livro com firmeza. "Não podemos ignorar mais."
Helena ergueu os olhos para ele. Você está dizendo que devemos entrar lá? Ele respirou fundo. Sim. O coração dela disparou. Uma parte queria recusar, fugir, mas outra, mais forte, mais íntima, ardia de curiosidade. Então vamos juntos, disse, surpreendendo até a si mesma. Arthur assentiu lentamente, como quem selava um pacto silencioso. Naquela noite, Helena demorou a dormir. Ficou olhando pela janela, onde a lua cheia iluminava as pedras da serra, e jurou ver, de novo, a sombra de uma mulher no casarão distante. Mas desta vez, a sombra não estava imóvel. Ela acenava. O dia seguinte amanheceu cinzento, como se a serra pressentisse a decisão que Helena e Arthur haviam tomado. O céu estava coberto de nuvens baixas, e o ar trazia um cheiro de ferro, de tempestade prestes a cair. Helena acordou cedo e foi até a igreja matriz. Precisava de silêncio para organizar seus pensamentos. Ajoelhou-se em um dos bancos de madeira, não para rezar como aprendeu na infância, mas para se ouvir. Sentia que uma linha invisível a ligava ao casarão e a Arthur, como se tudo tivesse sido desenhado muito antes de sua chegada a São Gregório. Enquanto permanecia em silêncio, ouviu passos atrás dela. Arthur se aproximou devagar, sentando-se no banco ao lado. Sabia que te encontraria aqui, disse ele, com voz baixa. Também não consegui ficar parado. Helena olhou para ele. Tenho medo, Arthur. Não do casarão, mas do que ele pode revelar. Ele segurou o olhar dela. Eu também. Por um instante, ficaram em silêncio, apenas respirando o mesmo ar. Decidiram que não iriam sozinhos. Procuraram Dona Yolanda, uma senhora de cabelos brancos e olhos vivos que mantinha uma lojinha de ervas e velas perto da praça. Conhecida como curandeira pela cidade, era respeitada, ao mesmo tempo, cercada de mistério. O casarão d'Ávila não gosta de ser visitado, disse ela, quando ouviram seu conselho. Mas se é lá que precisam ir, ao menos levem proteção. Preparou para eles pequenos saquinhos de tecido com arruda, alecrim e pedras de quartzo. Coloquem perto do coração. Vai afastar o que não deve se aproximar. Helena agradeceu, tocada pelo cuidado da velha. Ao sair da lojinha, porém, notou que Arthur estava mais sério do que nunca. O que foi? Perguntou. Ele hesitou. Dona Yolanda me disse uma coisa no ouvido, quando você já estava de costas. O quê? Que o espelho não mostra apenas destinos. Ele cobra escolhas. Helena sentiu o estômago se contrair. À tarde, sentaram-se no salão da pousada para traçar um plano. Arthur espalhou sobre a mesa um mapa antigo da cidade, mostrando os caminhos que levavam ao casarão. O mais curto é pela estrada de pedra, mas fica exposto demais. Ele apontou uma linha sinuosa. Existe também uma trilha por dentro da mata, que os antigos tropeiros usavam. É mais difícil, mas discreta. Helena estudou o mapa, sentindo o peso da decisão. Vamos pela trilha. Se for para encarar o mistério, que seja sem chamar atenção. Arthur assentiu, satisfeito. Foi nesse momento que Helena percebeu algo diferente no olhar dele. Um conflito interno, como se estivesse guardando palavras que pesavam. O que é? Perguntou suavemente. Ele respirou fundo. Preciso ser honesto com você. Não é só curiosidade que me leva a esse casarão. Helena o encarou, sem piscar. Então o quê? Anos atrás, Clara me contou que a família dela tinha laços antigos com os Dávila, que algumas peças do casarão foram trazidas para Belo Horizonte, entre elas, fragmentos do espelho. Helena regalou os olhos. Fragmentos. Ela nunca quis explicar direito, mas disse que esse espelho não pertencia apenas ao casarão. Era parte de algo maior. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos. E eu nunca soube se ela falava sério, ou se era apenas uma de suas histórias para manter distância de São Gregório. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Sentiu uma pontada de ciúme. Clara ainda fazia parte da vida dele, mesmo que à distância. Mas também sentiu algo mais. Um nó apertando a garganta, como se Clara fosse um elo inevitável desse mistério. Então, de alguma forma, ela também está ligada a isso. Arthur assentiu, sombrio. À noite, Helena tentou escrever no caderno, mas as palavras não vinham.
Caminhou até a varanda e encontrou Arthur olhando para a serra iluminada pela lua. Ele parecia cansado, mas também determinado. Sabe o que eu penso? Disse ela, aproximando-se. Talvez não seja o casarão que nos chama. Talvez seja o espelho. Arthur a olhou, sério. E se for um chamado que não devêssemos atender? Helena respirou fundo, encarando. Então pelo menos vamos atender juntos. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo bater de asas de um pássaro noturno, que cruzou a varanda. No reflexo do vidro da janela, Helena teve a estranha impressão de ver de novo a mulher sombria acenando. Mas, quando piscou, era apenas sua própria imagem ao lado de Arthur. E pela primeira vez, ela não teve medo de estar refletida ao lado dele. A manhã seguinte nasceu abafada, carregada por um céu cor de chumbo. O ar parecia denso, como se a cidade respirasse junto deles a tensão da partida. Helena e Arthur se encontraram no saguão da pousada ainda cedo, ambos vestidos com roupas leves, calçados firmes e os pequenos saquinhos de proteção pendurados no pescoço. Está pronta? Perguntou Arthur, ajustando a mochila. Helena assentiu, mas não respondeu de imediato. O coração batia tão forte que parecia ecoar na garganta. Sentia-se pronta e, ao mesmo tempo, como se atravessasse um limiar invisível. A trilha pela mata começava atrás da igreja matriz. Seguiam em silêncio, ouvindo apenas o som de seus passos sobre as pedras úmidas e o farfalhar das folhas. À medida que avançavam, a vegetação tornava-se mais fechada, e o ar, impregnado de cheiro de terra molhada. Já passou por aqui antes? Helena perguntou, em voz baixa. Uma vez, quando era adolescente, respondeu Arthur, desviando um galho do caminho. A cidade organizava excursões até o casarão, mas depois de alguns incidentes, proibiram. Helena quis perguntar que incidentes eram aqueles, mas conteve a curiosidade. Sentia que, se perguntasse, o silêncio da mata se quebraria de um jeito perigoso. Após quase 2 horas de caminhada, chegaram a um descampado. O casarão surgiu diante deles, imponente e ao mesmo tempo decadente. As janelas de madeira estavam fechadas com tábuas tortas, o telhado irregular, e a fachada, tomada por musgo. Mas ainda assim, havia uma imponência silenciosa, como um gigante adormecido. Helena estremeceu. Parece que está nos observando. Talvez esteja, respondeu Arthur, sério. O vento soprou forte, fazendo as árvores rangerem. E por um instante Helena teve a sensação de ouvir sussurros vindos da casa. Atravessaram o portão enferrujado, que se abriu com um rangido agudo. O pátio interno estava coberto de mato alto, mas ainda era possível ver a estrutura da antiga fonte no centro. O tempo parecia diferente ali dentro, o ar mais pesado, os sons da mata abafados. O que sente? Perguntou Arthur, notando o arrepio que percorria os braços dela. Como se já tivesse estado aqui antes. Helena murmurou, surpresa consigo mesma. Como se este lugar fosse parte de mim. Arthur a observou em silêncio, intrigado. Entraram pela porta principal, que cedeu com esforço. O cheiro de madeira úmida e pó tomou seus sentidos. O interior estava mergulhado em sombras, iluminado apenas pelos feixes de luz que escapavam por frestas no telhado. O salão principal era amplo, com piso de pedra gasto. Nas paredes, ainda resistiam alguns fragmentos de pinturas, rostos apagados pelo tempo. E no fundo, uma escadaria larga levava ao andar superior. Helena parou, o coração acelerado. É aqui. Eu sei. O espelho. Arthur perguntou, a voz ecoando nas paredes. Ela assentiu, apontando para o andar de cima. Subiram juntos, degrau por degrau, ouvindo o ranger da madeira sob seus pés. No topo da escada, um corredor longo se estendia, com portas fechadas de ambos os lados. O ar ali era mais frio, quase cortante. No fim do corredor, uma porta semiaberta deixava escapar um brilho pálido, quase imperceptível. Helena olhou para Arthur. Está vendo? Ele estreitou os olhos. Não sei. Parece apenas reflexo da luz. Mas Helena sabia que não era. Aproximaram-se. A cada passo, o brilho parecia pulsar mais forte, como se respirasse. Quando empurrou a porta, Helena conteve o fôlego. O quarto era amplo,
mas quase vazio. No centro da parede, coberto por um lençol rasgado e manchado, estava o espelho. O tecido tremia levemente, embora não houvesse vento. Arthur deu um passo à frente, mas Helena o segurou pelo braço. Espere. Seu coração disparava. Não sabia se queria ver o que estava por trás do pano. O silêncio era tão absoluto que podiam ouvir o próprio sangue correndo. Arthur a olhou nos olhos. Juntos, ela assentiu. Seguraram o pano ao mesmo tempo e puxaram. O espelho revelou-se, majestoso e sombrio. A moldura de madeira esculpida tinha formas de ramos e olhos, e a superfície refletia de maneira estranha. Não mostrava apenas seus rostos, mas também sombras atrás deles, como se outra presença dividisse o quarto. Helena estremeceu. Não somos só nós aqui. E naquele instante, uma figura começou a se formar no reflexo. Uma mulher de longos cabelos escuros, vestida de branco antigo, olhando diretamente para eles. Helena sentiu o ar sumir dos pulmões. Meu Deus, quem é ela? Arthur não respondeu. Seu rosto estava pálido, os olhos fixos no espelho. Porque a mulher que surgia no reflexo era, inconfundivelmente, Clara. O ar parecia congelado no quarto do espelho. Helena e Arthur ficaram paralisados diante da figura que surgia na superfície. Clara, ou melhor, o reflexo de Clara, imóvel, mas com os olhos fixos neles, como se observasse não só o presente, mas tudo o que havia acontecido antes. Não, isso não pode ser real, murmurou Helena, sentindo um arrepio percorrer a espinha. Não é ela de verdade, disse Arthur, tentando controlar a voz. É uma lembrança. Um fragmento do passado, talvez preso aqui. Helena sentiu os dedos de Arthur apertarem levemente os seus, e naquele gesto simples encontrou coragem. Então vamos enfrentar, disse ela, firme. Juntos. O espelho pulsava com uma luz pálida, como se respirasse, e o ar ao redor parecia vibrar com a energia acumulada de décadas. Helena e Arthur se aproximaram, cada passo uma mistura de medo e fascínio. Quando chegaram diante dele, as figuras no reflexo começaram a se mover. Não apenas Clara, mas também sombras difusas de pessoas que pareciam atravessar o tempo e o espaço. Cada reflexo era uma história não contada, uma memória escondida. É como se o espelho guardasse tudo, disse Arthur. Segredos, escolhas e arrependimentos. Helena respirou fundo, lembrando-se das palavras de Dona Yolanda. Proteção. O saquinho de ervas repousava contra seu peito, e ela sentiu uma onda de calma percorrer o corpo. Então, sem pensar, estendeu a mão para Arthur. Ele segurou com firmeza, e juntos olharam para o reflexo. Algo inesperado aconteceu. As sombras começaram a se mover em sincronia com seus gestos, e a figura de Clara começou a sorrir. Não de forma ameaçadora, mas como se reconhecesse que o tempo havia seguido outro caminho. O espelho não pune quem enfrenta o medo, disse Helena, quase em sussurros. Ele apenas mostra o que precisa ser visto. Arthur assentiu, sentindo que cada palavra dela era verdade. Então talvez nós tenhamos a chance de reescrever o nosso próprio reflexo. O clima entre eles mudou. O frio e a tensão deram lugar a uma sensação de união, como se toda a energia do casarão estivesse sendo absorvida por eles e convertida em algo novo, mais leve, mais real. Helena olhou nos olhos de Arthur, sentindo pela primeira vez que não havia barreiras entre eles. O toque das mãos tornou-se mais firme, mais próximo. O primeiro beijo aconteceu ali, suave e intenso, como se selasse não apenas o romance, mas também a coragem que haviam reunido para enfrentar o mistério. O espelho pulsava uma última vez, então, silenciosamente, deixou de mostrar as figuras do passado. Clara e as sombras desapareceram, restando apenas os reflexos deles mesmos, verdadeiros, inteiros, livres. Conseguimos, murmurou Arthur, quase incrédulo. Conseguimos juntos, corrigiu Helena, sorrindo. Ficaram ali por alguns minutos, apenas se olhando, sentindo o peso do passado dissolver-se. O casarão, antes ameaçador, parecia agora um lugar de reconciliação, de histórias que finalmente encontravam seu caminho. Quando saíram para o pátio, a lua iluminava a serra com clareza. O vento soprava suave,
como se parabenizasse a coragem deles. Helena sentiu um calor subir ao coração, mais intenso do que qualquer frio anterior. Sabe o que eu penso? Disse ela, ao caminhar ao lado de Arthur. Que talvez o casarão nos tenha chamado, não para nos assustar, mas para nos unir. Ele sorriu, apertando a mão dela. E talvez tenhamos finalmente encontrado a coragem de viver o que sentimos, sem medo do passado ou do que os reflexos mostram. E naquele instante, com a lua cheia iluminando o caminho de volta, Helena e Arthur souberam que não importava o que viesse a seguir. O mistério do espelho tinha cumprido sua função. Revelar não o medo, mas a verdade que sempre esteve entre eles. O romance, o suspense e a magia haviam se encontrado ali, entre pedras, sombras e reflexos, e nada jamais seria como antes. Os primeiros raios de sol filtravam-se pela serra, tingindo de ouro as pedras e as copas das árvores. Helena e Arthur acordaram na pousada sentindo a leveza de quem atravessou uma prova intensa e voltou diferente. Ainda parece um sonho, disse Helena, tomando café na varanda, olhando a cidade desperta. Talvez seja um sonho que decidimos viver, respondeu Arthur, sorrindo. Só que este é real. Os saquinhos de proteção que haviam levado para o casarão repousavam sobre a mesa, secos e cheios de energia. Cada erva, cada pedra, parecia agora carregar, não apenas tradição, mas também a memória do que enfrentaram juntos. Decidiram caminhar até a praça principal. As ruas, antes sombrias e silenciosas, agora pareciam cheias de vida. Comerciantes abriam suas lojas, crianças corriam entre os bancos de pedra, e o aroma de café fresco e pão quente se misturava ao cheiro da terra da serra. Helena segurou a mão de Arthur, sentindo o calor reconfortante que surgia quando estavam juntos. É incrível, disse ela, como tudo parece mais claro agora. Como se o casarão tivesse nos dado não apenas coragem, mas também perspectiva, completou Arthur. E, de fato, parecia. As ruas, a praça, a igreja e até as sombras das árvores pareciam mais suaves, como se São Gregório tivesse se reconciliado com o tempo e com eles. Mais tarde, sentaram-se à beira da fonte antiga. O rosto de pedra com olhos fundos ainda os observava, mas não mais com ameaça, e sim como guardião silencioso de quem buscou coragem. Helena riu levemente quando Arthur passou a mão sobre a água, criando pequenos círculos que refletiam o céu. Nunca imaginei que uma cidade pudesse ser tão viva e ao mesmo tempo tão cheia de histórias escondidas, disse ela. E eu nunca imaginei que encontraria algo tão profundo, disse Arthur, olhando-a nos olhos. Algo que fosse além de qualquer livro ou lenda. Os dois permaneceram ali, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro, sentindo que todo o suspense, toda a energia do espelho, todas as sombras memórias, haviam se transformado em algo novo, um laço profundo, silencioso e inquebrável. Naquela noite, Helena olhou para o espelho em seu quarto da pousada. Não havia reflexos sobrenaturais, nem figuras do passado, apenas ela e Arthur refletidos, lado a lado. Sorriu, percebendo que, às vezes, os maiores mistérios da vida não estão em segredos guardados ou em sombras assustadoras, mas em encontrar alguém que caminha junto com você na escuridão e na luz. Pronta para descobrir o que vem a seguir? Perguntou Arthur, ao se aproximar, a mão estendida. Sempre, respondeu Helena, entrelaçando os dedos aos dele. Fora do casarão, a lua surgia no horizonte, iluminando a serra e as casas antigas com uma luz suave e prateada. A cidade de São Gregório das Pedras respirava calma, como se tivesse participado da transformação. Helena e Arthur caminharam de volta à pousada, lado a lado, sentindo que cada passo marcava o início de uma nova jornada, cheia de mistério, magia e amor. E, naquela combinação perfeita de realidade e misticismo, eles souberam que, juntos, podiam enfrentar qualquer sombra, e que, por fim, cada reflexo, cada sombra e cada segredo serviam apenas para revelar o que mais importava: a coragem de amar e viver plenamente.